Bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o livro de Êxodo, saída do povo de Deus do Egito, né, e a caminhada em direção à terra de Canaã. Hoje vamos falar sobre o capítulo 16 até 18. São 4 pontos até longos, daria para cada ponto ser uma aula, né? Mas fica longo demais. Acho que já para a gente dar uma pincelada em todas elas. E é até gostoso. Eu fiz esses estudos e achei muito gostoso, assim, legal. Vamos ver o que a gente consegue aprender, né? A jornada pelo deserto tinha se iniciado e o povo caminhava sob o comando de Moisés. E Deus foi instruindo sobre a direção que deveriam seguir. No capítulo 13, que a gente já viu antes, Deus fala assim, capítulo 13, 17 e 18, Deus fala assim: quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Isso daqui, Deus falou antes de atravessar o Mar Vermelho, que Ele ia fazer o povo andar em direção ao Canaã, mas pelo caminho mais longo, não pelo mais curto. E por quê? Porque o caminho mais curto que tinha que passar pela terra dos filisteus. Era uma terra de gente bem assim, guerreira, né? E provavelmente não ia querer deixar esse povo passar. Aí você pensa assim, mas o que tem que passar pela... eles só vão passar. Mas se você pensar bem, eram quase 3 milhões de pessoas. Não era uma meia dúzia de gente passando pelo meio de um sítio. Não, eram quase 3 milhões de pessoas passando por ali. Então, assim, para quem morava na região, ia parecer uma ameaça, né? Vai que esse povo resolve ficar aqui ou saquear. Então, por medo disso, as pessoas da região poderiam não querer deixar passar e talvez tivessem que guerrear. E nisso, o povo pudesse ficar com medo e querer voltar para o Egito. E como era mais perto, podia só dar meia volta e sair correndo que chegava no Egito rapidinho, né? Então ia desistir de ir para a terra de Canaã. E Deus, na sua onisciência, sabia que o povo era bem covardezinho, né? Bem medroso. Era um povo que era escravo na terra do Egito. Então não era um povo assim, animado, vamos voltar, vamos conquistar. Não, a cabecinha deles era de escravo. Então era de obedecer, de falar sim para tudo, de não querer enfrentar nada, né? O histórico deles não era histórico de conquista, era histórico de obediência, de submissão, de apanhar se não fizer certo, de sofrimento. Então, a tendência é voltar para trás, não enfrentar. Entendeu? Porque uma coisa que a gente sempre tem em mente é que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto por causa da desobediência, porque eles foram ver a terra de Canaã, espiar, e quando foram lá, viram muita gente morando lá e voltaram falando, olha gente, não dá para ir para Canaã não. Tem muita gente morando lá, tem vários povos, eles não vão deixar a gente ficar lá, nós não vamos conseguir conquistar essa terra, por melhor que ela seja. Aí Deus ficou bravo, né? Mas eu estou falando para vocês que eu vou dar essa terra para vocês. Como que vocês estão querendo dizer assim, não vai dar para ir? Aí por conta disso, né, pela essa incredulidade e desobediência, Deus falou, agora vocês vão caminhar 40 anos no deserto. Um ano para cada dia que vocês levaram para ir para Canaã espiar a terra. Mas não, desde antes, Deus já tinha traçado uma rota mais longa mesmo, por conta de uma provável desistência do povo, né, de atravessar até Canaã. Até eu tenho um mapa aqui, só para ter uma ideia, é um mapa que mostra o caminho em que o povo fez no deserto. Aí, vou mostrar para vocês. Aqui tem uma linha pontilhada, tá? Uma linha pontilhada aqui, que é o caminho que eles fizeram. E a linha reta que eu fiz, número 1, 2 e 3, são os 3 caminhos prováveis que eles podiam fazer, mas não fizeram. Eles foram pelo caminho mais longo. Aí, se quiser passando, só para vocês... em todas as Bíblias, assim, a maior parte, eles têm. Mas só para vocês olharem,
como que eles caminharam muito tempo no deserto, sendo que para chegar tão perto. A numeração 1, 2 e 3 são os caminhos, as rotas, tá? Que era bem mais fácil de chegar. E essa pontilhada que vai até embaixo e dá a volta por cima, ainda mais uma rodeada para depois chegar em Canaã, essa pontilhada foi o caminho que o povo de Deus fez. Foram os 40 anos que eles passaram lá. Caminharam muito no deserto, bastante. Pelos cálculos, principalmente a linha que tem o número 1, a distância é 200 a 250 quilômetros. Era só isso, 200 a 250 quilômetros de distância. Tipo, daqui até Maringá, alguma coisa assim. E pelo tanto de pessoas que estavam lá, pelas milhares de pessoas, caminhando, teoricamente levaria algumas semanas, ou em torno de um mês, para conseguir chegar até lá. Em torno de um mês só. Tá? Até os alimentos que eles tinham, até daria para eles chegarem até lá sem ter que ficar procurando comida, digamos assim, né? Provisão deles daria. E hoje em dia, se a gente for de carro, 2h30 chegaria, bem rápido. Mas Deus falou não. E então Deus entendeu, né, que o povo desejaria voltar para o Egito pelo medo da luta. E mais adiante, Deus acabou determinando mesmo 40 anos por conta da desobediência, né, da falta de fé, de não acreditar na palavra de Deus, a conquista, né? Então, eu vi isso aqui, eu olhei e falei, gente, é muito perto, né? Muito fácil de chegar. Teve que passar um apuro danado. Mas aí, isso é uma alegoria, é uma colocação que todo o Antigo Testamento, né, diz que é a sombra das coisas que viriam. Então, tudo que a gente vê no Antigo Testamento, elas são lições para o Novo e que Jesus usa para nos ensinar. Então, digamos assim, os israelitas passaram na carne, na parte material, tudo aquilo que hoje nós passamos na parte espiritual. Então, na parte espiritual, nós temos esses exemplos. E o que significa isso aqui para nós hoje? Por que isso, né? O deserto pelos quais passamos nos provam, como provou o coração do povo, que viu os maiores milagres registrados na Bíblia. Mesmo assim, foram desobedientes, infiéis e desagradando a Deus. Podemos compreender que a obediência e fidelidade são os caminhos mais rápidos para a vitória. E a murmuração só nos leva a caminhar em círculos. Então, o que é? Deus mesmo. Vamos ver o Salmo 95:10? O Salmo 95:10 fala sobre a ira, né, de Deus por conta da desobediência. Salmo 95:10 diz assim: durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: esse é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Quer dizer, o povo que saiu do Egito, eles não chegaram na terra de Canaã. Quem chegou foram os filhos deles. Porque nesses 40 anos, a geração que saiu do Egito morreu no deserto. E Deus ficou muito irado. E quem chegou foram os filhos. A não ser Moisés, Josué e Calebe. Eles saíram do Egito juntos e chegaram. Moisés nem chegou, né? Ele morreu antes. Antes ele só viu Canaã, nem chegou lá também. Também teve problema sério. Ele também não é que foi desobediente, mas houve algo nele que Deus não se agradou. Mas ainda assim foi um grande homem, né, o maior profeta de Deus. Então, nós temos muito problema com Deus em relação à obediência, né? Em relação a entender o que Ele quer da nossa vida. Então, a gente passa pelo deserto, não porque Deus é mau ou porque Ele é rigoroso. A gente pensa, né, que Deus sim, Deus é uma pessoa rigorosa, um ser rigoroso.
Mas não é. É que nós somos maus mesmo, né? Nós temos muita dificuldade de entender Deus e de entregar para Deus a nossa vida. Então, o deserto, ele é um tempo de prova, um tempo de aperfeiçoamento do nosso caráter, uma oportunidade de conhecer Deus melhor, porque é onde Ele se manifesta também, né? E, então, é o mesmo caso. Eles poderiam ter chegado em 1 mês e meio, menos de 1 mês estavam chegando em Canaã, mas não chegou, porque existia neles um coração desobediente, uma covardia, uma falta de fé. E nós também, a gente passa por provas e deserto, e muitas vezes a gente fala, por que eu estou passando por isso? Para que tudo isso? Por que não acontece logo? Eu estou passando umas fases assim também, em relação aos meus filhos, umas lutas. E a gente pergunta, né, por que Deus? Ou foi Deus, está demorando. Não pode ser assim. Olha, a gente está sofrendo, né? Mas, olha, é muito difícil, mas você tem que entender. Tem algum propósito que é para o nosso bem. Tem algo que Deus precisa tratar em nós. E às vezes a gente precisa ser exprimido ao limite para a gente aprender. E precisa disso. A gente não consegue se conformar muito com isso muitas vezes. Mas o tempo dirá, né? E o tempo do povo de Deus foram 40 anos. E então, entender dessa forma, os desertos são tempos de aprendizado necessários e tem uma causa. E a gente precisa ser submisso a essa causa, né? E então, quanto mais formos obedientes e fiéis, mais rápido o caminho que a gente vai ter, menos tempo de deserto a gente vai ter. Quanto mais murmuração e reclamação, mais tempo nós vamos ficar no deserto. Aqui no início, Deus já falou, né, que já ia mandar eles ir pelo caminho mais longo, porque ia ter que passar pela terra dos filisteus e ia ser mais difícil. E depois, quando eles foram espiar a terra de Canaã e voltaram, eles murmuraram, falaram, não vai dar para a gente conseguir entrar, porque é muito povo inimigo. Se nesse momento o povo de Deus falasse assim, não, Senhor, que bom, a terra é linda, maravilhosa, né? Se os espias falassem assim, vamos lá sim, vamos conquistar, talvez não seria 40, podia ter sido 20, podia ter sido 10, sabe? Mas não. De 12, um príncipe, né, de cada povo foi lá espiar, eram 12. Só 2 chegaram animados. Os outros 10 chegaram apavorados, desesperados. Falei, não vai dar, vamos ter que ir embora, vamos ter que achar outro lugar para ficar, porque lá não vai dar. Então, foi terrível. Então, a murmuração. Em qualquer momento do deserto, se nós pararmos de murmurar, se nós aceitarmos a correção, ou a repreensão, ou o tratar de Deus, provavelmente o caminho vai ficar bem mais curto. Né? É isso que a gente enxerga aqui. Todos os caminhos que podia ter feito, e o mais longo foi. Então, Deus está mostrando para nós. E nós temos vários caminhos. Desde o mais curto ao mais longo. E é interessante, depende de nós. A gente pensa que é Deus, né? Não, depende de nós. Do que nós entendemos, do que nós aprendemos com Deus, o caminho vai ser curto. Então, é maravilhoso essa lição, sabe, em relação ao deserto. Se você olhar, vai ter muita pregação sobre deserto, muita palavra sobre isso. E, realmente, nós passamos por deserto porque nós precisamos. Lamentável, né? Ninguém quer. Eu não quero. Passei por alguns. Apesar de que quando você passa, você fala, valeu, valeu. É isso que Deus sempre ensina para nós, valeu, né? Então, agora agora é só uma introdução. Iniciando o capítulo 16, como que ela começa? Ela começa com o povo no capítulo 16, ela inicia falando do povo, já reclamando, para começar. O povo caminhou por 45 dias depois da saída do Egito. Versículo 1 diz assim que aos 15 dias do segundo mês, depois que saiu da terra do Egito. Então, 15 dias depois do segundo mês, são 45 dias. Né, no capítulo 1, no versículo 1. Segundo mês, 15 dias, 45 dias. Fazia 45 dias que eles estavam caminhando.
passando por tudo que passou. Provavelmente, os mantimentos deveriam estar se esgotando. E então, começaram a se queixar. No deserto de Sim, queixaram para Moisés. E Moisés foi falar com Deus. Então, nesse momento, eles reclamaram, eles falaram, no versículo 3, né? Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois você nos trouxe esse deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Aí, Deus, nesse momento a gente não vê aqui Deus falando mal do povo, né? Reclamando, vocês estão reclamando de novo. Não, não falou. Mas ele falou, tá bom, eu vi que mesmo que está acabando comida, eu vou dar comida para vocês. Ele providencia um maná do céu. Essa história do maná, né, das codornizes, é uma história que todos conhecem, é o clássico, né, da história do deserto. O maná é a água, toda a carne que também ele mandou através das codornizes, né? E o maná, ele é uma palavra que é engraçado. Tem coisas que Deus não fala o nome, a gente que dá o nome para as coisas, né? Adão que deu o nome para os animais, né? Deus falou assim, você cuida do Éden, você dá os nomes, você cuida, tá? E aqui também, Deus não falou o que era. Eu vou mandar comida para vocês, mas ele não falou o nome da comida. Quem deu o nome foram os homens. E não tinha como classificar, né, o que era isso. E eles falam, o que é isso? E essa palavra, o que é isso? Essa expressão, em hebraico, ela tem o som de maná. Então, foi sendo isso. O que eles comeram? O que é isso? É isso que eles comeram. E o nome disso ficou conhecido como maná, que é um nome em hebraico, né? E diz assim, que eram como flocos de geada branca, semelhança a grãos de coentro, e tinha sabor que lembrava bolo de mel. E eles podiam fazer com isso pão, bolo, que seja assado ou cozido, né? E esse foi o alimento que eles tiveram por toda a caminhada no deserto. Esse maná é um milagre, outro milagre, grande milagre de Deus, que não tem como explicar. Se conseguem algumas teorias sobre o que é o maná, né? Tem, que seria tipo talvez uma coisa da natureza, alguma coisa, uma provisão. Porém, que caía de uma árvore, tinha uma árvore que soltava uma secreção, alguma coisa assim, né? Tal. Mas o mais curioso é que era todo dia, esse maná caía todo dia. E interessante, se você lembra, ela caía somente por 6 dias. No 7º dia não caía. E apesar de não ter recebido os 10 mandamentos, aqui Deus já fala que o 7º dia era para descanso, era para lembrar do Senhor, descansar, santificar um dia para o Senhor, né? Para a pessoa não se ocupar só com as coisas da terra, né, das coisas materiais, mas um dia que eles fossem olhar para Deus. E esse 7º dia não caía. Quem que explica isso, né? Uma coisa que você tem data e hora para cair, só cai de manhã ou de madrugada, né? E não é todo dia. E por 40 anos. Lá na frente a gente vai ver quando eles entraram na terra de Canaã, acho que foi em Josué, tem um versículo que fala que naquele dia parou de cair maná, porque já estavam na terra de Canaã e já tinha provisão para comer ali mesmo, né? Já tinha comida ali para pegar, não precisava mais do maná. E aí Deus dá uma ordem, né? Ele fala que o povo deveria colher o suficiente para cada dia, exceto na sexta, onde deveria colher a porção do sábado. E aqui é engraçado, né? Tinha para catar mais. Sexta-feira, além de cair aquela porção, ainda tinha, além que eles podiam colher a mais, vinha mais quantidade. Então, colhia, eles guardavam. Aí, nesse dia, eles faziam mais, né, uma comida a mais, cozinhava ou assava, e tinha comida para o sábado. Sábado não precisava colher, né? E aí, olha que interessante, isso aqui é uma lição para nós também, isso aqui é muito interessante. Vamos lá, vamos ver se a gente dá uma lida, que é até mais interessante ler, né? Tá. Deixa
Deixa eu ver aqui. Maná. Tá. Versículo 23, do capítulo 16, diz assim: isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado, e dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem, e o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. Tudo que sobrar, separem, guardando para o dia seguinte. E guardando até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, não cheirou mal e nem deu bichos. Como isso hoje, pois hoje é sábado dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo, não vai cair nada. 6 dias vocês recolherão, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá nada a recolher. Aí, assim, no 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam. Aí, então, o Senhor disse a Moisés: até quando vocês recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Né? Obedeçam. Então, muito curioso, acho muito legal essa clareza, né? Tem uma parte aqui. Tá. Então, no capítulo 18, 17, quando mandaram recolher, né, e recolheram uns mais ou outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco, pois cada um recolhia o quanto conseguia comer. Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Então, veja, alguns ainda tentaram colher a mais para guardar, porque falou assim: não, cada dia colha o tanto que vocês puderem comer. Mas alguns tiveram medo, né? Falei, vai que falta, vai que não vai ter. Colhia mais. O que colhia mais estragava, bichava mesmo, apodrecia. Só não apodrecia, nem cheirava mal, a porção do 6º dia, para comer no sábado. Esse não. Esse é o milagre de Deus, né? Ele tinha a porção certa para cada um, para cada dia. Bastava acreditar, Deus não ia deixar faltar. E nunca deixou mesmo. Não passaram fome no deserto. Então, ele dá, o povo deveria colher o suficiente para cada dia, exceto na sexta, né? Mas devido à incredulidade, colheram a mais, com medo de que não teria mais no dia seguinte. Até hoje, isso tem sido o maior motivo da ansiedade do homem. Pois não cremos que Deus nos dará o sustento de cada dia e pecamos pela falta de confiança e fé. O próprio Senhor Jesus ordena que oremos pedindo o pão nosso de cada dia, naquele oração do Pai Nosso, né? Mesma coisa, né? Que a gente fala, né? Que Deus nos dê o pão nosso de cada dia. E o maná que caiu do deserto, no deserto, né? Sustentou o povo no deserto, mas agora trazendo para nós o Novo Testamento, esse maná para nós significa o Cristo, que desceu do céu para dar vida ao nosso espírito. Então, em relação à parte material, né? A oração do Pai Nosso é bem claro, para que Deus nos dê o pão nosso de cada dia, porque Ele dá, assim como deu no deserto. E na parte espiritual, assim a gente entende que Cristo é esse pão do céu que desce todo dia, que nunca vai faltar para nós. Cristo nunca vai nos faltar, nunca vai nos deixar, né? E em João 6:51, diz assim: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, aqui a gente já vê uma prefiguração de Cristo. Como o Antigo Testamento ela é uma preparação para nós, para compreendermos o que significa Cristo, o que significa
a vida eterna, o que significa, quem é Deus também nós aprendemos no Antigo Testamento. E o maná é esse exemplo. É o pão vivo que desceu do céu. É muito significativo, muito simbólico, né? Ela caiu do céu, alimentou o povo durante 40 anos, supriu a necessidade, na porção necessária, sem faltar nem sobrar. E isso é o Cristo para nós. Ele também, ele veio do céu. Ele é Deus, Jesus, né? Cristo é Deus, que se fez homem e desceu aqui na terra para nos trazer o alimento espiritual, né? A palavra dele. Cristo é a palavra. E nosso alimento é a palavra. É o que alimenta o nosso espírito. E aquilo que nos edifica, nos prepara, nos fortalece para atingirmos a nossa Canaã, o céu, o paraíso, né? E a nossa terra celestial, não a material, a celestial. Então, ela é muito significativa, muito cheia de simbolismo, esse maná. Não é apenas uma comida, mas é todo um sustento para a nossa vida eterna. E ela está em Cristo. O nosso maná é Jesus, né? É muito legal isso. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é a água. Nós falamos de comida, agora vamos falar de água. Também começou a faltar água, tá? E acamparam daí agora, aqui estava no deserto de Sim, andaram mais um pouquinho, né? Aí chegou no vale de Refidim. Esse Refidim é um vale, uma parada antes do Monte Sinai, onde receberam os 10 mandamentos. Então já estava no caminho ali. E aí não tinha água, né? E eles falam, no capítulo 17, versículo 2, o povo discutiu com Moisés. E brigou com ele, assim, dá-nos água para beber. A gente não tem água, dá água para nós, né? Aí Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Aí eles disseram, eles estavam com tanta raiva, né? Tanta ansiedade, né? Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? Nós, nossos filhos e nossos rebanhos? Eles foram muito duros, né? Eles falam assim, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? E aí Moisés fala, né, no versículo 4, clamou ao Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então o negócio foi bem sério lá, viu? A questão da água foi bem complicada. Aqui a gente lê, né, são pequenas frases, passa até meio batido, mas na verdade foi uma briga feia, de ameaça mesmo. Tipo, imagina, Moisés sozinho e todo aquele povo, quase 3 milhões de pessoas reclamando, queremos água. A pessoa, nossa, deve ser terrível, dá medo, né? Deles querer pegar, matar e, sei lá, fazer alguma coisa. Aí, o que diz? O Senhor mandou o Moisés levar alguns anciãos e seguir um pouco mais adiante, numa região em Horebe. Ele diz assim, passe adiante o povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha, dela sairá água e o povo beberá. E ele fez isso. Então, esse cajado de Moisés, esse cajado é mágico, né? Foi o que abriu o Mar Vermelho. Primeiro era cajado que virou cobra, depois quando ele pegava, virava cajado de novo. E foi esse que ele bateu e abriu o mar. E foi esse que ele pegou também, bateu na rocha e saiu água. Quando eu ouvi essa imagem, imaginava uma pedra, né? Ele bateu na pedra, né? Bater na pedra vai sair uma aguinha para dar de beber para aquele povo todo? Não é muito. Aí vi uma imagem, estudando, né? Vi uma imagem que achei legal. Não era uma pedra pequena, era uma pedra, assim, tipo, da altura da gente, alguma coisa assim, e ele tocou. Caiu feito uma cachoeira. Aí faz mais sentido, né? Ele conseguiu dar água para o outro. Porque na nossa mentalidade de pequenez, né? Lendo aqui só, uma pedra, né? Uma pedrinha que tem, ele bateu e saiu água. Mas seria uma minazinha, né? Mas daí não vai dar. Eu falei, mas gente, mas não vai dar para saciar a sede desse povo. Como é que será que foi isso, né? Aí a ilustração que eu vi, eu gostei. Era uma pedra, da altura assim, um pouco maior que a gente, né? Digamos assim.
uma pedra de quase 2 metros, e o cajado ela é longa, né, não é curta. Ele catou pela parte de baixo, a ponta mais longa, ele colocou, tocou em cima, e dali de cima começou a escorrer. Daí caiu feito uma cachoeira mesmo, um monte de água começou a descer, né? Aí sim, falei, deve ter sido assim, porque eles beberam dessa água. Todo aquele povo, aquele milhões de pessoas tomaram dessa água e foram saciados a sede deles naquele local. E tanto que ficaram ali, montaram um acampamento, ficaram, né, um tempinho ali, né? Então, eu consegui visualizar isso. E aqui também a gente tem uma referência a Cristo. No Novo Testamento, os evangelhos falam, né, que Jesus é a rocha sobre a qual seria edificada a igreja. A pedra angular é a rocha. E aqui também, essa rocha é Cristo. E o interessante, Moisés, ele bateu na rocha. Não foi tocar ou dar uma esfregadinha, não. Bateu na rocha. O que significa isso para nós? Jesus, ele é uma rocha que ele foi ferido por nós. Ele foi ferido pelos homens. Derramou o seu sangue, a sua água, né? Para que nós fôssemos salvos. É a água que traz vida, que traz salvação. E aqui foi o caso. A água que salvou o povo, que matou a sede, né? E Cristo é essa rocha para nós hoje. Então, a pedra personifica Cristo, né? A pedra angular sobre a qual foi edificada a igreja. E também foi ferido pelos homens em seu sacrifício, derramando o seu sangue. Então, o maná e a água são muito simbólicos, elas personificam a Cristo. É interessante a gente ver como que Deus é perfeito. Ele, de alguma forma, ele se faz compreender, ele se mostra para nós. Aqui ele já estava mostrando, né, através da forma como ele fez. Porque aqui Deus manda ele bater na pedra. Lá na frente, a gente vai ver um momento que ele precisava de água, Deus manda tocar. E Moisés estava com tanta raiva, tão estressado, que ele bateu. Então, não era para ter batido, era para ter só tocado. Eu vou falar alguma coisa assim, eu não lembro bem, não. Era para falar? Isso, obrigada. Que eu lembro, estou lembrando agora, não tinha lido ainda, eu lembro que aconteceu isso. Tanto que foi um dos motivos que Deus não se agradou de Moisés, né? Lá no final. Era só para falar, não era nem para tocar, né? Então, piorou, né? Piorou, então. Então, veja aqui, por que aqui Deus mandou ele bater? Porque aqui simbolizava Cristo, essa pedra simbolizava Cristo. Então, aqui, o bater tinha um sentido para mostrar que era uma forma como Jesus foi tratado, né? Ele sofreu para que pudesse cumprir o chamado. E aqui foi necessário também bater para que saísse água, né? Então, são simbolismos que Deus mostra em todo o processo, toda a história do Antigo Testamento. Isso é interessante. Se você ver isso, pensar bem, fala, realmente faz todo sentido isso. Então, a água e o alimento, o pão e o vinho, né, a carne e o sangue são muito relacionados. É curioso isso. E aqui, não tinha colocado, mas só para dar um adendo aqui, uma colocação. Quando o povo foi tentar juntar a comida, o maná, para não faltar, tipo assim, eu vou colher mais, né, para mim, e acabou estragando. Falei sobre a ansiedade, né? Como que nós temos um problema sério de não acreditar no que Deus falou e a gente querer se precaver por nossa própria conta, né? Então, eles pegaram maná e juntaram a mais, com medo que faltasse para o dia seguinte. E, no fim, esse maná acabou aparecendo. E foi a falta de obediência, né? E nós estamos hoje sofrendo muito com isso.
nós estamos iguaizinhos a esse povo. Às vezes a gente critica, mas fala assim, olha, esse povo foi rebelde, olha que povo rebelde, né? Olha que povo desobediente. E nós somos iguaizinhos, iguaizinhos. Esse deserto é igualzinho para nós hoje. Né? Até pior, talvez, por tanta facilidade que nós temos hoje, a gente ficou muito mais mimado. Até eu falo para Deus, Deus, o Senhor mima muito a gente, de certa forma, sendo muito tolerante. Mas a nossa ansiedade, aqui você já vai ver a ansiedade. Esse povo, primeiro, estava com fome, não tinha comida, né? Então, por isso que brigou com Moisés. Então, imagina como é que eles estavam apavorados de passar fome e morrer no deserto. Estavam com medo de morrer no deserto. Não é só questão de fome, estavam com medo de morrer. Porque eles não sabiam quanto tempo ia durar a viagem, não sabiam onde que era, não sabia nada. Né? Tipo assim, vai. Deus falou, vai. E foi. E agora, né? Então, quando veio o maná, eles ficaram apavorados. Nossa, vamos ter que... Assim, abraçou com os 2 braços e segurou e falou, esse maná é o meu sustento, eu preciso ir. A ideia aqui que é a nossa, vamos juntar, né? Vamos acumular, vamos guardar, vamos fazer reserva. Só que Deus falou, não precisa fazer, que eu cuido. Mas o povo foi lá e estragou. E hoje Deus faz a mesma coisa, tanto água quanto, se da água Deus faz brotar, né? Da rocha faz brotar a água, o alimento Ele manda. Aqui nós temos um exemplo claro, são milagres, tá? Então a gente fala, mas nem sempre acontece milagre, né? Então milagre é um pouquinho difícil a gente acreditar, né? Mais fácil você acreditar que você tem um emprego e com o dinheiro do salário você vai comprar comida, isso é mais lógico. Dizer que vai cair do céu é mais difícil. Até tem uma expressão, né? Tipo assim, eu tenho que correr atrás, nada cai do céu. Em referência a maná, né? Correto. Realmente, em tese, primeira colocação, primeiro caminho é você trabalhar e ganhar teu dinheiro e tal. Mas a questão é que a nossa ansiedade faz a gente pecar. E até hoje é um problema sério. Então, a gente precisa olhar, ler isso daqui, digerir muito bem, isso entrar no nosso coração, para a gente, nos momentos de dificuldade, você diminui o quanto possível os níveis de ansiedade, entrar no caminho da obediência, entrar no caminho da compreensão do plano de Deus, porque aí vai ser muito mais fácil, né? É uma lição muito grande isso daqui para nós. Então, nós falamos sobre a maná, falamos sobre a água, todos os dois simbolizando Cristo, simbolizando o sacrifício dele, não só a presença dele aqui na terra, mas o sacrifício que ele fez, né? Ele se tornou Cristo quando ele morreu, porque antes disso era apenas um profeta, né? Tanto que judeus, muçulmanos, eles falam, não, Jesus existiu, eles acreditam que Jesus realmente esteve aqui, só que o que eles falam? Foi um profeta, mais nada, foi só um profeta que veio trazer ensinamentos para nós. Mas a partir do momento que ele morreu e ressuscitou, se tornou o pão vivo para nós. Quando ele ressuscitou, se tornou o nosso Salvador, porque venceu o inimigo, venceu a morte, aí sim ele se tornou. E é nisso que nós cremos. Nós cremos na ressurreição de Cristo e como o nosso Salvador, aquilo que pagou pelos nossos pecados, né? Esse é o diferencial. Porque os judeus acreditam em Jesus. Não, Jesus existiu, nasceu. Só que é o seguinte, foi só um profeta, mais nada, como qualquer outro profeta, né? E então ele se tornou nosso maná, o nosso alimento espiritual a partir do momento da ressurreição, né? Da morte e ressurreição. E aí é que a gente entende a correlação, né, do Antigo com o Novo Testamento, certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação para fazer sobre isso? Um entendimento diferente? Uma opinião? Não? Então, vamos lá. Números 28? Tá. Vamos ver então, só por curiosidade. Números 28, você viu? 20. Tá. Uhum. Sim.
Veja só, olha quem, que é ser humano, né? Vamos ler, porque aqui a gente vê de novo. Olha a desobediência. Números 20, versículo 2. Olha de novo, né? Não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Ah, sim. Ah, verdade. E aí no versículo 8, o que o Senhor diz? Pegue o seu bordão, ajunte o povo, você, Arão e seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão, como este havia ordenado. E aí a gente vai ver Moisés falando com o povo. E no versículo 11, levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes, com o seu bordão ainda, 2 vezes. E saíram muitas águas. Interessante, né? Agora que me ocorreu. Uma vez que Jesus foi ferido e derramou seu sangue por nós, hoje, o que acontece? Aqui na segunda vez, Deus falou assim, o Senhor falou, falem com a rocha. Então, hoje, também, uma vez que Jesus foi ferido, hoje, quando a gente quer falar com Jesus, a gente pode falar com Ele, não precisa brigar com Ele. Tem gente matando Jesus de novo, crucificando Cristo de novo, né? E aqui, Deus fala assim, fale com a rocha, não precisa mais brigar com Ele, não precisa ferir, já está ferido, já foi. E acredito que possa ser até isso, né? Porque são as 2 ocasiões em que existe a rocha e água. A primeira foi ferida, na segunda era só para falar. Hoje nós temos já o Cristo ferido, morto, ressuscitado, e hoje quem ele é? Ele é nosso amigo, nosso intercessor. Basta você chegar e falar. E dizer assim, para Cristo, Senhor, precisamos disso, precisamos daquilo, né? E vai sair água da rocha normalmente, naturalmente. Então, esse realmente é um grande segredo. Mas muita gente ainda se rebela contra Cristo, ainda desfaz do sacrifício dele, ainda volta para os seus pecados, né? E a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que a gente voltar atrás, né, é como crucificar a Cristo novamente, né? E isso é um grande pecado. Agora eu começo a entender, realmente. Uhum. Sim. Perdeu, é verdade. Deixou de ser manso. Sim. 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 É curioso, né? A gente vê, mesmo nas horas de mais rebeldia, ainda Deus teve misericórdia, né? Ainda saiu a água da rocha, mesmo com a ira de Moisés, a rebeldia do povo, ainda Deus mandou água. Que existe, além da misericórdia, existe um plano maior, né? Um plano maior de Deus, que seria levar o povo até Canaã. Tinha que cumprir esse propósito. Mas acredito assim que não é que é difícil, mas para Deus também exige de Deus, né, essa grande amor e misericórdia.
E faz todo sentido, realmente. O próprio Moisés, conhecendo Deus, conhecendo tudo, ainda era homem, que ficou irado. Era um ser humano, como nós. Até Moisés, né? Na sua mansidão, com tudo que viu de Deus, com tudo que aconteceu, não por causa de Deus, mas por causa dos homens, ele se deixou levar pela ira. Olha que curioso, né? Aqui nós vamos ver, esse é um ponto que não tinha visto, foi bom essa colocação, porque daí tem mais um ponto aqui que a gente vai poder encaixar isso aí. Moisés foi o maior profeta de Deus, o homem que teve o privilégio de ver Deus, mesmo que pelas costas, mas foi o único que vislumbrou a Deus. Então, foi um grande profeta, um grande homem de Deus, o que fez o maior milagre da Bíblia. Mesmo assim, era ser humano. E quando o povo ficou brigando com ele, ele não aguentou as pontas. Já estava cansado, né? 40 anos no deserto conduzindo esse povo, já estava mais velho, já estava mais cansado, perdeu a paciência e bateu na rocha 2 vezes ainda. Saiu água, só que custou um pouquinho, não ficou de graça. Ele não pisou os pés na terra de Canaã, morreu antes. Ele só olhou de longe, né? Nem por isso ele perdeu o crédito com Deus, porque o corpo dele sumiu, foi para o céu. Ninguém sabe do corpo de Moisés, então é um mistério, mas parece que Deus, tipo assim, não, ele é meu, vai ficar comigo, e tomou Moisés para ele. Mas é muito interessante essa colocação mesmo. Você olhando, todo o significado que tem, pequenas atitudes que aconteceram e que ela tem uma razão, e a gente conhece um pouco quem é Deus através disso, né? Muito bom isso, muito interessante. Agora a gente vai, para terminar o capítulo 17, tem uma coisa interessante aqui, também é muito espiritual. Fala sobre os amalequitas. Caminhando pelo deserto, todo mundo imagina caminhando por aquele deserto vazio, só com areia, sol, né? Aquela coisa. Eu falei, nossa, né? Só caminhando sem ver nada, só sol, calor, frio à noite, tá. Mas não é isso. Passaram por muitas terras de pessoas, de povos. Tinham povos que moravam no deserto. E no caminho tinha oásis. Até tem um estudo que fala que eles comeram maná no deserto, mas eles tinham seus rebanhos. Tinha gado, tinha ovelha que eles levaram junto. E hoje alguma coisa eles comeram a mais. Tinha, né? Só não dava para todo mundo, porque era tanta gente que se matasse para comer, né? Até a questão das codornizes, que aqui também, né, eles reclamaram da carne, no capítulo 16, até não passei por cima, mas também Deus mandou as codornizes, né? Mandou carne para eles numa tarde, e na manhã seguinte o maná. E então, eles passavam por locais onde tinha oásis, então devia ter alguma fruta, né? Tinha os pés de tâmara, tinha umas palmeiras, água. Então, de lugar em lugar que ia, tinha alguma coisinha diferente para comer, melhorzinho. E tinham povos também que moravam, povos nômades. E numa dessas encontraram os amalequitas, já meio que de cara, meio no início já. Então, no capítulo 17, versículo 8, né, diz assim: então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Aí Josué mandou: escolhe alguns homens e vai lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Essa é uma história muito linda que eu quero que vocês depois dão uma lidinha com calma, que é muito linda essa história. Josué foi aquele que entrou na terra de Canaã, né? Até tem um livro de Josué, né? Aqui ele começou a ser um grande guerreiro. Ele já era um homem já mais corajoso, né? Então Moisés falou: Josué, vai lá e você vai lutar, você vai ser o comandante lá da batalha. E na manhã seguinte ele foi lutar contra os amalequitas, né? Porque foram atacados. Aqui, amalequitas vem de Amaleque. Era um povo chamado Amaleque. Esse povo são descendentes de Esaú. Amaleque foi neto de Esaú. Então, era da linhagem de Abraão, mas não da linhagem da promessa, né? Amaleque era neto de Esaú, e ele formou um povo que chama-se Amalequitas. Era um povo nômade e guerreiro. E esse povo, muito curioso, esse povo é um povo que nunca gostou mesmo do povo de Deus, sabe? Esaú já saiu com problema, né? Já saiu sem a herança e tal, foi rebelde, e
Deus, Deus já disse que seria um povo de guerra, um povo de luta, um povo que viveria errante no deserto, né? E geralmente esse povo guerreiro, eles gostam de atacar para para saquear mesmo, né? Para aumentar suas posses, né? Não é questão de território, mas de posse, porque no deserto eles eram nômades, então dependia também às vezes desses saques para melhorar as condições deles. E esse povo, ele não apareceu, foi a primeira vez que aparece aqui atacando Israel, mas direto eles atacaram Israel. Nós vamos ver em Juízes, na 1 Samuel, até no livro de Esther, existe referência a amalequitas. É o seguinte, em Gideão, em Juízes, né, Gideão foi chamado por Deus para lutar contra os amalequitas, porque eles estavam roubando, saqueando, e Gideão vence com seus 300 homens. Saul também foi lutar contra Amaleque, e é interessante que no caso do Saul, teve um episódio interessante, né, que ele foi, e Deus falou assim, olha, esse povo é amaldiçoado, então você vai lá, só mata e não pega nada. Mas Saul pegou os animais e tudo trouxe e tal, e Deus ficou muito irado com Saul, uma das desobediências sérias. Daí depois Davi também foi atacado pelos amalequitas. Foi um momento que ele ficou muito triste, mas Deus falou, vai lá que eu vou dar, você vai vencer, você vai conseguir trazer tudo de volta. E foi, e conseguiu também, venceu. E no livro de Esther, também, isso aqui foi uma curiosidade que eu achei. Vocês lembram que o Hamã, que era comandante, né, do rei, que teve a ideia, né, planejou matar todos os judeus. Esse Hamã, ele era um agagita. Então, ele é descendente Agag. E Agag era amalequita também. Então, olha só, né? Não era à toa que Hamã queria destruir os judeus. Não era só por orgulho, porque Mordecai não se ajoelhava perante ele. Mas já tinha uma birrazinha, já pela linhagem dele. Ele era descendente de um rei chamado Agag, que era um amalequita. Então, ele já tinha um ranço assim contra judeu, né? Então ele aproveitou a oportunidade, agora eu pego eles e acabo com eles. No fim, quem morreu foi ele e a família. Aliás, a descendência dele, né, acabou, encerrou, ele morreu, né? Não teve mais descendentes para continuar. E até que, mais para frente, no livro de Reis, o rei Ezequias acabou aniquilando. Esse povo acabou aniquilado. Não se ouviu falar mais. E começou aqui a briga feia, a primeira batalha, né? Então, Josué foi lá lutar, começou de manhã. E aí, esse aqui chega a ser até cômico, mas vamos lá, mas eu acho legal. Aí, no capítulo 17, versículo 11, diz assim, quando Moisés levantava a mão com o cajado, Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Ur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. E daí o Senhor diz, escreva isso para memória num livro e repita a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira, e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra amalequitas de geração em geração. Olha que legal. Então imagina a cena. Enquanto ficava com o cajado para cima, José estava vencendo. Abaixou, os amalequitas venciam. Curioso isso, né? O sentido. É o mesmo cajado, né? Que abriu o mar vermelho, que trouxe a rocha da água, fez a rocha da água e fez Josué vencer. Existe um simbolismo muito grande no cajado. Quando se fala em pastor de ovelha também, né? O pastor tem um cajado, né? Um bordão. Para guiar, para proteger, para suprir, para guiar, para
rebanho para as águas mansas, para o pasto verdejante, né? E fala nos Salmos. E trazer proteção, ela também protegia contra os animais, que aqui a gente vê, então é protegendo, através da luta, né? Então, supre, orienta, guia e protege. É a função do cajado, do pastor. Então, o cajado tem um simbolismo aqui, a partir de Moisés, né, desde quando Deus deu, né, fez do cajado de Moisés esse instrumento, que era o próprio Deus, praticamente. Deus estava naquele cajado. Né? Isso aqui é legal. E aí, ele ficou com o cajado para cima, começou a cansar, abaixou. O que eles viram? Abraão, Ur e Arão olharam e falaram assim: Moisés, você tem que ficar com a mão para cima, senão a gente vai perder a guerra. Eu não estou aguentando. Aí que Abraão disse: não, pode deixar. Arão segurou um lado e Ur segurou o outro. E ficou em pé. Então, imagina, a luta ia durar o dia inteiro, ficar em pé o dia inteiro. Moisés já não era tão novo, já tinha mais de 80 anos. O que eles fazem? Moisés nem sai do lugar. Imagina a cena. Arão e Ur carregando uma pedra pesada, colocando debaixo de Moisés, e falou assim: Moisés, agora senta, a pedra está aqui. Ele senta e vai. Parece infantil, assim, até essa colocação, mas é isso que aconteceu. Eu fiquei imaginando, dando risada sozinho, né? É bem primitivo, bem até lúdico, parece, né? O simbolismo. Mas foi isso que aconteceu, e foi assim que venceram a batalha. Os amalequitas foram derrotados. E imagina, eu acredito que esse povo, os israelitas, não tinham tanta arma. Não sabiam nem usar muito bem eles não era um exército. Josué teve que meio que improvisar um exército. E os amalequitas não, eles eram um povo guerreiro. E eles venceram. Se a gente olhar para esse lado, que era um povo que não tinha capacidade para vencer, mas venceu, mediante o bordão de Deus, né? Depois Deus, o que ele fala, né? O Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra a Amalequita de geração em geração. E aconteceu. Nós vamos ver em Juízes, em Reis, né, e tudo em seguida, toda a presença dos amalequitas vai sempre sendo derrotados, né? Então, aqui também a gente vê um simbolismo muito grande, né, em relação ao poder de Deus, no plano que Ele tem, né, o cajado, né? Então, o cajado de um líder. Aqui tem um estudo que fala sobre isso, achei muito interessante, que ela vê, nesse evento, Josué aparece como um guerreiro, que Moisés escolheu para defender o povo do ataque amalequita. Durante a batalha, Moisés, Arão e Ur permaneceram no monte para acompanhar a luta com um cajado. Enquanto estava levantada, Israel prevalecia, e quando abaixava, a Amalequita sobressaía. Tá? Então, aqui, o cajado, ele levantado, ela significa uma intercessão. É como se Deus estava ali intercedendo pelo povo, né? E aí, durante a batalha, Moisés representou a Deus com seu cajado. Arão e Ur foram os líderes que deram apoio segurando o braço de Moisés. E Josué foi a linha de frente no combate. Todos foram líderes, tanto Josué, quanto Moisés, quanto Arão e Ur. Foram líderes, só que cada um esteve posicionado estrategicamente em suas funções e contribuindo para conquistar a vitória. Aqui a gente vê uma coisa interessante. Não existe um líder. Todos foram líderes. Dentro daquilo que cada um sabia fazer e das funções que desempenhava. Aqui a gente tem também outra colocação em relação a isso, que isso nos ensina que o corpo de Cristo e o reino de Deus também devem trabalhar em unidade, respeitando a hierarquia e cooperando, cada um na sua função. Pois vimos que Moisés, sendo profeta e líder, precisou de ajuda, pois se cansou pelo tempo que a luta durou. Esse estudo também que eu li, achei muito interessante. Você vai ver 3 grandes líderes: Josué, Moisés, Arão e Ur. Arão, ele foi chamado para ajudar Moisés. Deus falou assim, Moisés falou: não, eu não vou na frente desse povo falar com eles porque eu sou gago, eu não consigo falar, minha boca é pesada. Aí Deus falou: não, leva teu irmão fala bem, ele vai falar por você, né? Então era para auxiliar.
mas também tinha era parte da liderança. Nesse sentido, nessa batalha, não foi apenas Moisés falando, vai lá, Josué, vai lá lutar, eu vou ficar aqui esperando. Não, Moisés foi lá. Ele não estava lá na batalha, mas estava num lugar alto onde ele enxergava tudo. Por ele enxergar, ele viu como que se vencia, como que se perdia, que é levantando ou baixando o cajado. Então, ele foi líder. O que aconteceu? Os auxiliares. Arão fez um bom papel, foi lá para auxiliar. Realmente, nesse caso, ele auxiliou muito. Ele entendeu, falou, eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou segurar o braço dele, eu vou dar um conforto, deixar o Moisés numa situação que ele consiga exercer, né, essa intercessão, essa posição de vitória. Arão e Hur ficaram na cobertura, Moisés na intercessão, Josué na linha de frente e venceu. Então, trabalhar em conjunto foi um trabalho onde cada um teve uma função, e cada um precisou. Josué precisou de Moisés para a intercessão. Moisés precisou de Arão e Hur para conseguir fazer isso aí fisicamente. Não dava, né? Deu condição física para ele fazer isso. E venceu. Então, eu achei essa forma de interpretação muito interessante, né? E tem todo sentido. A gente fala, Moisés, o grande homem de Deus, mas ele sempre precisou de ajuda. Ele nunca trabalhou sozinho, não tinha como trabalhar sozinho, né? Então, você nunca vai ver. Até ele perdeu, ele era manso, perdeu um pouco a paciência no final, mas veja que ele nunca foi um homem soberbo, nem o poder subiu a cabeça nesse processo todo. Talvez nesse sentido diga, né, que ele realmente foi manso. Ele nunca extrapolou o seu nível, pelo qual foi chamado. Então, eu achei muito legal. E é isso dentro da igreja. Então, pode ter o pastor, pode ter um presidente da igreja, uma série de coisas assim. Mas todos precisam de ajuda. Ninguém trabalha sozinho. Cada um tem uma função em cada situação. Neste caso, ele precisou de José. José foi um líder, comandante ali, na linha de frente. Mas ele precisava de Moisés intercedendo, não podia fazer isso sozinho, por mais que fosse um bom guerreiro, porque tem a mão de Deus. A gente não vence sozinho, né? E aí, continuando, a gente só para terminar, o capítulo 18 é um capítulo interessante, muito engraçado. Eu li isso aqui e falei, é curioso. O capítulo 18 mostra mais uma situação que nos ensina a humildade, o valor da experiência, do conselho, e que mesmo em posição elevada, sempre precisamos de ajuda. O capítulo 18 é um capítulo onde fala de Jetro, sogro de Moisés. Ele foi ver Moisés visitar, e daí, o que acontece? Nessa ocasião, Moisés veio ao encontro, Jetro, sogro de Moisés, veio ao encontro, trazendo a família, e observou que Moisés estava sobrecarregado em seu trabalho de administrar o povo, pois era muito numeroso. Aí ele traz um conselho. Ele aconselha a dividir o encargo com os homens escolhidos para ajudar na administração. Então, no versículo 21 e 22 do capítulo 18, o que ele fala? E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, com capacidade, né? Tementes a Deus, então pessoas fiéis, homens de verdade, então que não sejam covardes, que não sejam, né, que se vendam, né, que odeiem a avareza, para não serem comprados, e põe sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles próprios julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. É muito interessante que a palavra de Deus sempre traz ensinamento que pode ser aplicado na nossa vida diária, sem necessariamente ter uma conotação espiritual. Aqui temos um modelo de gestão que facilita o trabalho e proporciona oportunidade para revelar outros líderes. Jetro era sacerdote e líder em sua comunidade. Jetro, sogro de Moisés, ele era midianita, descendente de Abraão por parte de Quetura, a esposa de Abraão. Depois que Sara morreu, ele teve uma esposa chamada Quetura, no final da vida dele, e teve filhos com ela, com essa Quetura, e deu origem ao povo midianita depois. E Jetro tinha uma experiência maior e também um tempo de vida maior,
e dispôs a colaborar dando conselho a Moisés. E ele aceitou com humildade, colocou em prática e otimizou sua liderança. Olha que interessante, né? Esse capítulo 18, talvez consiga ter outra interpretação, mas olhando, é uma coisa muito clara. Aqui também, novamente, Moisés, ele precisava de ajuda. Ele era o único. Então, tudo que acontecia lá, todo mundo ia para Moisés. Falava com ele, ia chegar e falava assim, Moisés, aconteceu isso, Moisés, aconteceu essa briga, fizeram isso comigo, né? Tinha alguma coisa, algum rolo de vizinhança, que é tudo na mão dele, ele não estava aguentando, estava muito puxado, passava o dia inteirinho ouvindo reclamação e tentando resolver o problema dos outros. E Jetro olhou e falou assim, mas filho, assim não funciona. Chegou para Moisés e falou, não funciona, meu filho, você vai se acabar. Não, vou te dar um conselho, faça assim, escolhe pessoas e vai dividindo em grupos, né? Cada um cuidando um pouquinho de cada coisa. Quando o negócio ficar sério e apertar, você vai lá e resolve com eles, né? Assim é melhor. E ele fez e funcionou. E foi assim, durante toda a caminhada do deserto, funciona dessa forma. Aqui é uma questão de liderança. Então, aqui Deus ele dá orientação sobre questões espirituais, né? Todo maná e tudo. A gente vê toda uma conotação espiritual. Mas nem tudo é assim também. Deus também, ele está aqui com essa palavra para ensinar a gente a viver a nossa vida, saber organizar, saber cuidar, né? E aqui a gente vê um caso muito claro. E Deus usa Jetro, um homem que não era nem do povo de Deus assim, ali. Mas por que Deus usa Jetro? Ele viu que esse homem ele era chefe do sacerdócio. Jetro era sacerdote no meio dos midianitas. E tinha mais idade. O que acontece? Tinha experiência. Ele já sabia, né, como é que funcionava a coisa. E sendo sacerdote também, ia cair muito problema na mão dele, né? Então, ele sabia como é que as coisas eram. Não deve ter passado apuro também. Ele falou, Moisés, eu sei como é que é isso aí. Eu vou te ensinar, vem cá. Faz assim, assim. E dividiu. Então, ele dividiu em grupos. Então, haviam vários chefes entre o povo. Quando a coisa ficava muito complicada e séria, que não podia resolver, caía para Moisés. Aí Moisés conseguiu terminar de liderar o povo até o final dessa forma. Então, outra coisa que a gente precisa ver, a Bíblia, ela vai mostrar com Provérbios, né, que a pastora está lendo, né, passando para nós muitos versículos de Provérbios. Provérbios é isso. Não é um livro que vai mostrar a questão espiritual, Cristo, Jesus, não é isso. Ela mostra a vida prática. Em Provérbios, fala de como é que você vai se relacionar com o vizinho, como é que você vai fazer no seu trabalho, com pessoas más, com prostitutas também, né, com essas mulheres, como é que você vai lidar com isso. Então, tudo na parte, no chão mesmo da coisa aqui, no pesado aqui, sabe, no dia a dia. Então, ele tem ensinamento. Eu já vi muitas vezes, às vezes, espiritualizando demais a palavra de Deus. E tudo espiritual. Chega a ter coisas até meio fora. Que você fala, não é essa a interpretação, mas o pessoal fica caçando só para espiritualizar tudo. E nós somos corpo, né? Somos matéria ainda, vivendo aqui na Terra. Nós temos a alma, relacionando com o mundo. Então, a gente precisa disso aí. E aqui é um exemplo. Né? A gente vê, na luta contra os amalequitas, a gente pode ver, tem um lado espiritual para analisar. Nesse caso, Jetro, uma questão humana mesmo, de trabalhar, administrar. Aqui é um tipo clássico, né, de gestão administrativa, né? É um modelo de governança. Modelo de governança, isso é novo, é uma palavreado muito novo, existe muito hoje, né? É uma forma de revelar outros líderes também. Entende? Para revelar realmente, eu achei isso legal. Revela líderes, né? Pessoas para te ajudar. De repente, tem gente com capacidade para fazer alguma coisa e você não usa. Deixa lá a pessoa ali, sentada no banco, né? Levantar e trazer. E até para a igreja também, né? Porque, como em relação ao que a gente falou dos amalequitas, né? De cada um sua função, sendo líderes, aqui também a gente tem isso. Né? Uma igreja, ela vai crescer muito se, né, Deus vai estar abençoando, que nós vamos crescer, tornar-nos uma igreja, né, numerosa, né, e de qualidade. Principalmente, se a gente quer qualidade, precisamos de líderes bem informados. Não adianta você ter um monte de pessoa e eles perdidos, feito barata tonta dentro da igreja, sem saber o que fazer. Não, você tem que
organizar, administrar, usar os potenciais, né? Então, e como você faz isso? Não é um líder que faz isso, é com vários líderes, né? E é o que a gente também, isso pode trazer para nós aqui na igreja, como corpo, né? Modelo de governança, modelo de administração, de pessoal, recursos humanos, gestão, né, de recursos humanos. Isso é legal. A gente vê isso aqui, Deus também preocupado dessa forma, e instruindo Moisés a fazer isso, através de Jetro, seu sogro. Legal isso, né? E aqui é bem mais... Tem a gente vê, tem em uma outra passagem, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 12 a 18, também fala a mesma coisa, está falando do mesmo assunto, só que não fala de Jetro, só tem uma citação, tá? Tem alguns livros que falam que esse fato aqui não ocorreu logo depois da vitória dos amalequitas, porque fala que Moisés julgava o povo segundo as leis, e nessa época, nesse período ainda não tinha recebido as leis de Deus, mas está colocado aqui, Moisés achou por bem citar, e o livro de Êxodo foi escrito por Moisés, né? Então, com certeza ele escreveu até muito agradecido ao seu sogro. Então, citou Jetro aqui, né? Fez questão de citar o nome dele aqui para dizer quem que deu a ideia para ele, né? Então, a gente vê assim que Deus tem uma preocupação com o todo. A Bíblia não é um livro somente espiritual, é um livro de orientação para a nossa vida diária prática, para uma vida prática também. Não tentar espiritualizar, a gente precisa interpretar a Bíblia devidamente na parte espiritual e na parte também prática. Olhar e falar, isso aqui é assim. Então, você trazer para o cotidiano também, né? Isso é interessante. E aí, deixa eu ver. Tá, isso. Só uma colocação em relação ao Deuteronômio, mas acho que não precisa. Isso. E aqui, o 19, ele fala só sobre isso, capítulo 19. Interessante. 18, aliás. A numeração dos auxiliares. Deixa eu ver, só para terminar, só para ler o versículo. O sogro de Moisés fala, né? A preocupação do sogro. Versículo 17, do capítulo 18. Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados. Tanto você como este povo que está com você. Olha que legal, né? Não só você, mas o povo vai ficar cansado. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei. E que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E ele ainda, além de falar para escolher, ainda Jetro deu as características desse chefe. Como deveriam ser esses chefes? Isso é legal também, porque não era o mais popular ou o mais, a pessoa mais ousada, mais corajosa, não. Tinha que ser o quê? Né? Tementes a Deus. Primeira coisa, temente a Deus. Tinha que ser fiel a Deus. Segundo, que ama a verdade. Por quê? Qualquer um pode chegar e julgar pela mentira, né? Uma mentira, às vezes uma coisa é mentirosa, mas é mais legal, então resolve seguir a mentira, né? Odeia a corrupção. Por quê? Podia ser comprado, né? Facilmente alguém podia dar um soquinho, né? Falar, eu vou te dar uma ovelha, vou te dar um carneiro aí, você julga ao meu favor, tá? Então, cuidado da corrupção. Achei legal esses critérios, muito bons. Então, Jetro realmente era um homem muito sábio, muito prático também, né? E aqui, Moisés está garantido. Ficou legal, numa boa. Achei muito interessante isso. Então, esse capítulo 16 a 18 são os 4 pontos que a gente viu hoje, e eu achei muito gostoso de ver, são coisas práticas, rápidas e que tem muito simbolismo. Maná, a água, a batalha contra os amalequitas
e a parte da gestão com Jétro. E essa é a nossa aula de hoje. Alguém? Sim, sim, sim. Interessante, né? Jetro, ele também tinha um temor a Deus muito grande, né? Tinha um conhecimento, um reconhecimento. Sim. Confirma com ele lá, né? É, sim. É, realmente, por mais que seja parecer tão prático e correto, é, acho que é muito bom dividir a responsabilidade com Deus, né? A gente não fazer sozinho por conta, né? Você falar, ai Deus, ó, estou fazendo aí, mas senhor, estou contando para o senhor dar uma avalizada aqui também, né? Dar uma estruturada, escorada, porque vai que dá errado, né? Não sei. Então, é interessante. Mas é isso. É, cada ponto que a gente vê são pontos para a gente estar aplicando para nós, né? Daí, alguma opinião, alguma ideia, alguma colocação? Estamos abertos, ainda tem um tempinho para a gente conversar.